Olá, amigos do Motoricia, grande prazer estar aqui novamente, feliz com a quantidade de seguidores, feliz com a quantidade de pessoas que estão compartilhando o nosso conteúdo, de coração, muito obrigado. Esse final de semana nós tivemos até uma surpresa muito grande, a quantidade de pessoas que compartilharam os nossos reels, as nossas histórias, aumentou muito e isso é muito legal. E nós fazemos isso para vocês. Eu gosto do que eu faço e eu acho que eu estou vendo que todo mundo gosta também de carro, como a gente diz sempre aqui, né? Eu quero começar o nosso Motoricia de hoje com 2 pequenos informativos. O primeiro diz respeito a um assunto da cidade, que o Estado fez uma licitação e o Centro Pátio não é mais o pátio de recolhimento de veículos apreendidos pela Polícia Militar. Então, se o seu veículo foi apreendido pela Polícia Militar, se o seu veículo foi retido em alguma blitz, alguma coisa assim, não adianta mais ir ao Centro Pátio. Eles estão recebendo muitas pessoas lá e as pessoas estão ficando nervosas eventualmente. Basta ir ao Detran. Lá no Detran você resolve tudo e vai ser direcionado ao novo pátio, porque já existe um novo pátio, as pessoas já estão trabalhando em Anápolis, então vocês serão direcionados para esse novo pátio. Com relação aos veículos antigos que já estavam apreendidos, vocês podem continuar com o mesmo procedimento. Quando eu falo antigo, eu falo de março para trás, porque de março para frente é para o pátio novo. Essa transição vai ser um pouco difícil, mas é normal. Daqui uns dias todo mundo acostuma. O novo pátio que está com os veículos apreendidos pela Polícia Militar com relação à companhia de trânsito, a CMTT, se o seu veículo está numa porta de garagem, se o seu veículo teve alguma apreensão pela CMTT, continua no Centro Pátio, ok? O segundo informativo é sobre o evento que vai acontecer dia 7, às 10 horas da manhã, então dia 7 de junho, às 10 horas da manhã, onde nós do Motoricia estaremos fazendo a cobertura com todos vocês que eventualmente estarão lá, para o lançamento da linha Professional da Fiat. Então, nós vamos ter, assim, primeiro mesmo, assim, o lançamento mesmo vai ser de uma Ducato, e ela é, inclusive, um veículo cargo muito interessante, tem uma capacidade de 3.500 quilos, mas a linha Professional da Fiat, ela tem veículos também com 1.500 quilos, tem a estrada, então você vai conhecer essa gama toda e vai ter rodadas de negócio no dia 7, a partir das 10 da manhã, com um evento na AutoEst Fiat. Bom dia, amigos do Motoricia. Estamos aqui hoje na AutoEst para falar um pouco sobre a linha Professional da Fiat. E por falar na linha Professional, nós vamos conversar aqui com a Paula, para a Paula poder nos dizer sobre um grande evento que nós teremos aqui, que vai ser coberto por Motoricia. Paula, bom dia. Bom dia. Vai ser o maior evento já visto aqui na Fiat. Vamos trabalhar com a nossa linha profissional, com a Profession. Teremos uma super mesa de negócios dia 7, a partir das 10, para a gente estar apresentando para vocês o nosso novo lançamento, que é a Fiat Ducato. E nesse lançamento teremos várias oportunidades, teremos condições incríveis, test drive, você não pode ficar fora. Você da cidade de Anápolis, microempreendedor, produtor rural, vem para cá que nós vamos ter ótimas oportunidades para você. Vamos vender muito dia 7, a partir das 10. Vai ter comes e bebes? Vamos ter um delicioso café da manhã preparado especialmente para você. Dado esse recado,
Eu quero agradecer muito a presença de uma pessoa que está aqui ao meu lado, nosso amigo pessoal, que eu tenho a honra de chamar de amigo, irmão, e que a gente convive há muito tempo, e que ele tem uma experiência com viagens de carro, de moto, incalculável. Ele estava me contando aqui fora do ar que só nos Estados Unidos, de moto, ele deve ter mais de 15 mil quilômetros rodados. E eu quero que ele compartilhe isso conosco, porque eu acho que é uma experiência legal. Nós que gostamos de carro, de moto, nós gostamos de saber a experiência do outro. E o Weber está aqui. Muito obrigado por ter vindo. Hoje eu vou começar diferente, tá? Hoje eu vou começar te dando o brinde do Motoricia, porque você falou para mim que queria, já estava querendo abrir, né? Então, o nosso bloquinho, por favor, receba o nosso bloco. Esse é o brinde para quem vem aqui, é uma lembrança nossa, e eu quero sempre lembrar do Marcelo da MK, ele é que produz isso para a gente, que é um cara formidável, uma empresa muito boa. Se você precisar de brindes, procure o Marcelo da MK. Mas, Weber, muito obrigado por você estar aqui. E eu queria que você começasse contando para os nossos amigos, como a gente faz sempre, um pouco de você, da sua história de trabalho e tal, porque depois a história de vida eu vou explorar. Bom, um prazer é todo meu, né? Eu quero agradecer o Valeriano pelo convite. Eu estava de olho no presente, que ele tem um detalhezinho interessante. Quem não gosta de ver a tela do seu celular com marcas de dedo, eu estou ganhando o brinde, que a canetinha vem com uma borrachinha que você pode acessar seu celular, mexer no celular o tempo todo, sem que seu celular fique marcado com os dedos ali, né? Então, presentão, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero te parabenizar. Obrigado. Pelo seu canal. Está crescendo. E eu assistia às outras gravações e pensava, falei, será que quando é que vai chegar meu dia, vai chegar minha hora? Então é um privilégio muito grande poder estar aqui com você e compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem, da vivência que a gente tem, né, do que a gente viveu e passou e aprendeu. E muito legal, e parabéns, e tenho certeza que já é um sucesso e vai continuar sendo um sucesso. E crescendo muito esse canal aqui. Amém, amém. Que isso aconteça, né? Isso vai ser bom para mim e para todo mundo. É verdade. Weber, você tem uma larga experiência como administrador de empresas. Eu te conheci basicamente como administrador de empresas. Uhum. E também como presbítero lá na igreja, claro. Mas uma das coisas que mais chama a atenção de nós, os amantes, eu gosto de administração também, você sabe, mas a quantidade de viagens que você faz de carro e fazia de moto. Faz ainda de moto ou não? Não, de moto eu parei um pouco. Fez bem. Moto está ficando um artigo perigoso para quem não tem juízo. Só para quem não tem juízo. Mas eu falo porque, você imagina, alguns anos atrás, deixa isso para lá. Eu também tinha uma motinha, eu também andava lá com o nosso saudoso Lyon, com o nosso saudoso Cal, né? A gente fazia fazia uma turminha, andava, era muito gostoso. Tá certo que o ritmo meu continua lento, mas era muito gostoso. E você continuou com essas experiências motociclísticas. Isso. E também com as experiências de carro. Conta um pouco para a gente, nós vamos começar lá da moto. Certo. Como é que é essa paixão, como é que veio, que moto você recomendaria? Não tem problema aqui a gente não tem problema em falar alguma marca, alguma coisa, só se for falar mal. Se for falar mal, aí você fala, é uma lá e tal, pronto. Olha, Valeriano, a paixão pelo motor, né, é antiga, né, desde criança. Meu pai era apaixonado por carro também, e eu lembro muito, ele tinha um Corcelzinho GT, e ele tinha os pneus vinham com uma faixinha branca. Sim. Então, a minha obrigação como menino, como filho, para ganhar um passeio no domingo de manhã, no carro,
e às vezes ele deixava dirigir, era lavar essa faixinha branca do pneu com uma escovinha que tinha uma cerdazinha mais larga de um lado e menorzinha do outro, com um sabão de coco. Tinha que ser um sabão neutro, para ficar bem branquinho, para não ter... Então a paixão começou aí. Na motocicleta, eu comecei com trilha, que foi a maior parte das pessoas que começaram naquela época. A gente fazia muita trilha, adorava ir para o meio do mato, e subir morro, e descer morro, passar em atoleiro. E a gente tinha naquela época as Yamahas, né? Começou com a Yamaha DT, depois a Agrale lançou as Agrales, e aí a gente tinha a Explorer, né? A Agrale era extremamente violenta, né? Era. A Yamaha era legal, mas a Agrale... A Agrale era fera. A Agrale era inquebrável, né? A Agrale você podia usar e abusar, que ela dificilmente ela estragava. Passava dentro de rio, e ela ficava dentro de rio, e você tirava a água e dava partida e ela ia embora. Então a gente fez muito enduro. Nosso negócio na época era um enduro de regularidade, organizou muita prova, participou muito desses enduros, depois rally, e depois vieram os rallies de carro. A gente participou um pouquinho também de rally de carro, e começaram as motos de estrada. Aí a gente foi pegando mais idade, foi ficando mais séria a coisa, e a gente partiu para a estrada. Então, a gente tinha um grupo. Você tinha um grupo, aliás, você tem, o grupo ainda existe, né? Isso. Mas você tinha um grupo bem coeso, que aonde um ia, a roda do outro estava junto, né? Era mais ou menos assim. A gente nunca quis participar de um clube, porque o clube normalmente muito cheio de regra e tal, e a gente era muito bagunçado, a gente ia para o mesmo lugar, mas cada um do seu jeito e tal, não sei o quê, e às vezes tem dias diferentes de encontrar lá, enfim. E a volta dos eventos era interessante, que a gente saía mais ou menos umas 8, 10 motocicletas, e normalmente chegavam 2 juntos. Os outros, um chegava antes, ou chegava bem depois, outro chegava... Exatamente, é muito interessante esse negócio. E esse grupo, a gente começou a viajar, a gente gostava de ir mais longe, a gente não gostava de ficar andando por aqui, a gente nunca foi motociclista de cidade, a gente era mais de estrada mesmo. E eu lembro a primeira vez que nós mudamos de estado, a gente foi para Uberlândia, aí nós passamos na ponte, paramos as motocicletas, tiramos foto da placa, divisa do estado de Minas com Goiás e tal, aquela coisa toda. Aí depois começamos a esticar, começamos a ir para São Paulo. Aí nós descobrimos os encontros de moto, que no começo era muito interessante por causa das novidades, era camiseta, adesivo, boné, roupa, capacete e tal. Aí depois que a gente já tinha esses equipamentos, né, ficou interessante pela estrada. O negócio era a viagem, né? Então a gente adorava as viagens. Então nós tivemos muitos encontros em Serra Negra, São Paulo, Águas de Lindóia, Tiradentes, Penedo, no Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar todos aqui, mas muitos encontros de moto. Quando você fala, tivemos encontros de motos que nós participamos, a minha pergunta para você é, isso era assim, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos? Como é que funcionava isso? Não, na verdade, os encontros eram uma vez por ano, o de Tiradentes, né? Aí, depois do de Tiradentes, tinha o de Águas de Lindóia. Então, a gente participava de mais ou menos, nessas viagens, a gente participava de mais ou menos uns 4, 5 encontros por ano, fora as viagens que a gente fazia, que não podia ter um feriado, alguma coisa que a gente ia também. Nós chegamos a sair daqui um dia, sexta-feira à tarde, fomos para Ribeirão Preto e ficamos lá no sábado. A gente ia na loja de moto lá, ia na BMW ou na Harley Davidson, e no domingo a gente pegava a moto e voltava para trás. Era um fim de semana em Ribeirão. Era muito comum, muito. Então a gente passou a conhecer as opções de hotel, conhecer uma cidade, né? Então a Ribeirão, que está a mais ou menos 700 quilômetros daqui, era uma distância assim muito pequena, ficou muito pequena. Quer dizer que 700 quilômetros era um tiro. Era um tiro, Literalmente. Porque tinha os encontros em Goiás, né? Tinha em Morrinhos, tinha muitos encontros em Goiás, tinha em Rio Verde, o de Brasília, que hoje é considerado um dos maiores encontros motociclistas do Brasil,
né? Então, a gente participava também, mas não tinha estrada, assim, a estrada era pouca, né? Você rodava meio-dia, você já tinha chegado. A gente gostava de rodar um dia inteiro. Aí começamos a partir para viagens mais longas, para o sul, né? Aí fomos muito em Gramado, Canela, fomos lá na Serra do Rio do Rastro algumas vezes. Então, a Serra da Graciosa. A Serra do Rio do Rastro deve ser interessante de moto, né? Porque você via a placa traseira? Valeriano, é a coisa mais linda do mundo. É uma experiência que mesmo que você não for de moto, você for de carro, você tem que fazer. O Brasil nosso é muito lindo e muito grande, então a gente tem que explorar mais o nosso país e a gente aproveitou bastante isso. Criamos amizades em Florianópolis com o diretor da concessionária BMW de lá, então a gente até comprava moto, ia rodando na moto antiga para pegar a moto nova lá e voltar rodando. Então era assim, era um prazer. Né? Falei, não, vou mandar a moto para você. Falei, não manda não, que nós vamos aí buscar. Esse negócio de mandar não é pra gente, eu deixo ela quieta aí, eu tô indo buscar. E aí, pelo jeito, você trocava de moto todo mês, né? Olha, não era possível, porque a gente acabou que nós andamos de Honda XL 250, começamos as viagens com essa motocicleta. Você tá falando sério? XL 250? XL 250. Poxa vida, eu tive XL 250, eu sei o que é pegar a estrada de XL. Pois Aliás, eu tive XL 125. 125. XLX 250. É isso. E XLX 350. 350. Tinha 350 também. Tinha. Difícil era dar a partida, que era no pedal, né? Eu já levei alguns coices, mas isso faz parte do processo, né? Mas era uma beleza. Ela ficava com a frente assim, quando você passava de 100 km por hora, mas era interessante. Depois nós compramos uma moto muito boa, que não foi muito bem difundida aqui, mas era uma moto espetacular, que era a Cagiva, 500 cilindradas, né? Então a gente viajava de Cagiva e achava que era o melhor negócio do mundo. Exatamente. Aí depois cada um derivou para um tipo de moto. Eu fui para uma Suzuki, uma DL1000, espetacular, uma moto que era apaixonante. Ela fazia curva demais. Mas essa Suzuki DL1000, ela já é estradeira, né? Ela era uma moto considerada uma Big Trail. É uma Big Trail. É. E aí, depois da Suzuki, eu voltei para uma outra Suzuki que eu gostava do motor de 4 tempos, né? Para uma Bandit 1200. E depois dessa Bandit foi que nós, num encontro em Tiradentes, nos encontramos com uma turma de Belo Horizonte e tinha um stand da BMW e a gente era apaixonado, né? A gente ia lá no stand, namorava as motos e tal, e conversando, contando história, e aí... tem um amigo nosso em comum, que é o Billy, e a gente estava lá e o rapaz ouviu a história e perguntou para ele, né? Falou assim, que moto vocês têm? Ele, na época, tinha uma DL1000, né? Da Suzuki, e eu tinha a Bandit 1200. Aí nós falamos as motos, ele falou, não, vocês já andaram na BMW, já viajaram de BMW? Eu falei, não, a gente... Aí ele falou, olha, desculpe, não estou querendo ser arrogante, mas vocês nunca andaram de motocicleta. Só isso. Só isso. Mais nada. Mais o cartão nada. de visita dele... Ali foi o início do pecado. Porque aí nós compramos as nossas primeiras BMWs, eu e o Billy, em Ribeirão Preto. E a gente pegou o avião aqui em Goiânia e descemos lá e a gente estava aparecendo 2 meninos, 2 crianças, né? Fomos tomar café lá na concessionária. Quando nós vimos as motos, até queimamos a boca, a língua de tomar um café quente, de tão emocionado que nós fizemos. Nós pegamos as motos, viemos embora para Anápolis. Nós pegamos as motos no sábado, viemos, não aguentava esperar chegar o domingo para poder pegar a estrada. Aí no domingo nós pegamos as motos, chegamos em casa. E eu lembro de ter falado isso para a Amélia, minha esposa, eu falei para ela, falou, você cansou? Como é que foi a viagem? Eu falei, olha, é como se eu tivesse levantado do sofá da sala. É espetacular. A motocicleta, a suspensão da motocicleta e tal. A opção nossa sempre foi moto Big Trail, porque as estradas nossas nunca ajudaram, né? Muito difícil. Então, é uma motocicleta que tem uma suspensão melhor, uma suspensão que absorve as pancadas e tal. Então, você chega inteiro, você não cansa da viagem. Porque as costas sofrem, né? Aquelas batidas, entrada e saída de ponte e tal. Na BMW isso não existe. Não existe. E a moto faz curva como uma super esportiva. E isso sendo uma Big Trail,
que não é a característica dela ficar fazendo curva como esportiva. Exatamente, Ela tem, inclusive, ela tem um tanque maior, né? Tem, o tanque da Triple Black, o tanque da Adventure é de 30 litros. É muita coisa. Então você olha aquela motocicleta, aquele monstro de moto, aquela coisa, fala, não, mas é muito grande, muito pesado. Mas quando você monta na moto e você vai para a estrada, o tanto que a moto é dócil, fácil de pilotar, fácil de tocar. E a gente que a vida inteira, eu lembro também, uma das primeiras vezes que eu fui para Brasília, para Goiânia de moto, você se sente outra pessoa, você está liberto, você sai daquela cúpula do carro, aquele teto fechado, com vidro e tal, você não conhece a estrada. Quando nós fomos para Fajã, gente, eu não lembro disso, não lembro daquilo. Aí de moto, você não tem nada, você está de capacete, você olha para todos os lados, você tem noção de tudo, você está vendo tudo, e as estradas são muito mais lindas do que realmente elas de fato são, como você indo num carro. E eu lembro muito dessa situação, tanto que a moto te dá uma liberdade, o tanto que ela é segura. Você fala, mas é uma loucura você andar 140, 150, 160 no motocicleta. Ela para melhor do que um carro, ela acelera melhor do que um carro, mas ela é um veículo que você tem que ter medo dele, você tem que ter respeito. Porque o dia que você perder o medo e o respeito, ela vai te machucar. Então, nesses 40 anos, mais ou menos, de motocicleta, eu dou graças a Deus, porque nós nunca tivemos um acidente Amém. Que fosse assim, mais grave, que tivesse uma consequência grande. Tiver uma queda aqui, uma queda ali, cai parado, cai... Mas isso é normal, né? E esse foi um dos motivos, inclusive, que eu tive que parar, porque meu médico me receitou, falou, olha, na sua idade o osso não cola mais com aquela facilidade. Então... Vamos tomar um cuidado. Vamos tomar um cuidado e tal. Vamos passar por um veículo um pouquinho melhor, assim, tipo uma Heavy Dutch. E a minha esposa, assim, nas fases que a gente teve de motocicleta, a minha esposa passou, de um certo tempo para frente, passou a ser minha companheira de viagem. A gente viajava muito de garupa. Muito, viajava muito. E era uma beleza. Porque a viagem de moto com a esposa não permite a esposa fazer muitas compras, porque não tem onde pôr. ela vai me ouvir depois, mas eu acho, deixar de lembrar isso. Eu acho que foi por isso que ela te obrigou a parar de moto e voltar e começar na caminhonete. Você nem começou no carro, você já foi direto para a caminhonete. Mas é interessante e a decisão depois, né? E a gente viajou para fora, fomos para fora do Brasil também, viajamos muito nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é totalmente diferente daqui, é impressionante, porque aqui eu não sei que bicho que dá no motociclista, nas viagens, o pessoal quer andar mais correndo, numa estrada ruim, nos lugares difíceis. E lá nos Estados Unidos é tudo lisinho, você não tem um radar, você não tem um quebra-mola, e você anda 65 milhas. Tem rodovia que te permite 75 milhas. Isso não seria 45 milhas. Talvez, assim, só colocando, né? Isso não seria talvez o medo de uma coisa assim chamada COPS? Polícia? Porque lá você não precisa ter radar. Lá os policiais estão em todo lugar. Exatamente. Aqui no Brasil nós temos o advento seguinte: põe radar que a gente não precisa contratar ninguém. Então você esconde o radar, põe num lugar, põe no outro, põe pardal, daqui uns dias periquito, põe o que tiver. Mas não contrata gente não, porque senão você vai ter que pagar, é complicado. É incrível a quantidade de policiais que a gente vê em todo canto, né? Agora, Valeriano, tem uma questão que a gente... eu passei por várias fases nesse sentido, assim, que a gente achava que o Brasil era muito atrasado, depois a gente começou a ir para os Estados Unidos e ver que o que tinha lá tinha aqui, diferença já não era assim e tal, mas a principal diferença é a diferença cultural. A gente realmente tem uns 100 anos aí de diferença, e lá nos Estados Unidos, eles não precisam correr. E quando você vai para lá,
você entra nessa vibe também. Você não precisa. Você vai curtir a paisagem, você vai curtir a viagem, os lugares. Então você anda lá numa Harley Davidson, que é uma motocicleta grande, pesada mesmo, não tem nada de dócil. Treme. E os americanos adoram isso, né? Ela não tem suspensão. Na época não tinha. Hoje as motos evoluíram aí, melhorou bastante. Mas a gente também não tinha problema com asfalto, não tinha problema com você entrava numa ponte e saía de uma ponte igual como se você estivesse andando no asfalto normal, lisinho e tal. Então, a experiência de rodar de motocicleta nos Estados Unidos foi muito legal, foi muito bacana. Eu fiz uma pequena viagem, pequeno deslocamento entre Fort Lauderdale e... Como é que chama lá onde tem o encontro anual da Harley Davidson? Lá em Daytona Beach. Daytona Beach. Então eu fiz aquele deslocamento ali numa motocicleta, emprestada de um amigo meu que morava, e ele tinha 2 Harleys, ele me emprestou uma e nós subimos. Eu nunca esqueço, a ida nossa, pela 95, devia ter uns 50 mil motoqueiros. Valeriano, vou te dar uns números aqui aproximados. Um dos primeiros encontros de motocicleta que nós fomos, e foi um dos maiores do Brasil, na época, né? Foi um encontro em Serra Negra, São Paulo. Uma loucura total. E devia ter mais ou menos umas 50 mil motocicletas. Olha só. 50 mil motocicletas. Eu fui em Daytona Beach e acho que todo motociclista não deveria morrer antes de ir lá. O lugar mais perto que nós conseguimos ficar foi em Orlando. Não tinha hotel. Não tinha hotel. E aí nós fomos lá, andamos naquela... esqueço o nome da avenida principal lá, sim, que eles chamam. Que o pessoal faz desfile. Exatamente. E tal, fizemos tudo que tinha direito. Tudo tinha direito. Naquele evento, naquele ano que nós fomos, nos falaram que mais ou menos, não foi o que deu mais, não foi recorde nem nada, que tinha mais ou menos umas 600 mil motocicletas. Então, a proporção é uma coisa maluca. E aí, né? Eu citei isso porque eu lembro o que você fala. Eu discordo um pouco do que você disse, mas assim, a rodovia estava extremamente abarrotada de motocicleta, todo mundo andando junto, mas ninguém esbarrava em ninguém porque estava todo mundo dentro da mesma velocidade. É isso aí. E aí você até comunicava com o do lado, papapá, batia papo. São todos amigos, sem se conhecer. Não, acabou. A motocicleta te traz isso. São todos amigos sem se conhecerem. Em todos os encontros de moto que eu fui durante todos esses anos, eu nunca presenciei uma briga, uma discussão, nada. E todos diferentes, cada um com sua motocicleta, todos de marcas diferentes, de marcas iguais, mas e se divergiam uns dos outros em assuntos, opiniões e tal. Nunca presenciei uma briga. Bom, aí você fez todas essas viagens de moto, curtiu com a esposa, o que é mais gostoso ainda. E quando é que você entende? Isso não quer dizer que você não andava de carro e não viajava de carro. Mas quando é que você falou assim, não, eu acho que eu vou mudar para carro? E aí, quais foram os carros que você escolheu? Porque assim, o Weber tem uma característica, ele é colecionador de carro também. Então eu não sei quantos braços e pernas e corpo ele tem para andar naquilo tudo de carro que ele tem, mas ele tem. Aí, quando é que houve essa migração? Olha, foi o seguinte, na verdade a pandemia ela foi um divisor de águas de muitas coisas na vida da gente. E na minha também. Eu tinha uma motocicleta, uma BMW, que estava com 5 mil quilômetros, e ela praticamente ficou 2 anos parada, porque não se podia viajar para lugar nenhum, não tinha hotel que recebia, não tinha encontro mais, foi tudo cancelado, tudo parado, você não tinha para onde ir.
Então, a motocicleta ficou parada, eu pagando IPVA, que não era barato, pagando seguro, que não é barato, não tem como não pagar o seguro da motocicleta. E aí eu falei, poxa, eu não vou parar, vou continuar andando, vou continuar minhas viagens e tal, mas eu acho que a moto, eu já estava com o quê? Com 60 anos, 61, alguma coisa assim, e numa fase muito bonita e muito boa de você andar de motocicleta. Sim. Mas o grupo nosso estava desmotivado, o pessoal não queria mais, o pessoal não estava mais interessado. Enfim, o andar de motocicleta também, o grupo é muito bom. Você pode andar sozinho e tudo, fazer as viagens sozinho, né? Como eu já fiz, inclusive. Mas você sempre tendo um ou dois companheiros, a motivação é outra. Você ter alguém para conversar, para bater papo e tudo. E a esposa também já não estava tanto querendo mais. E a gente estava indo muito para a Bahia. A gente, graças a Deus, deu uma quietada nas coisas e tal. E compramos uma casa lá e a gente estava indo muito. E não consegui nenhuma vez, nem antes da pandemia e nem depois da pandemia, eu consegui ir de motocicleta. Sempre tinha uma coisa para levar daqui para lá, coisas que não dava para ir na moto, e sempre tinha coisas para trazer. Então, eu sempre estava indo de caminhonete, não conseguia ir de carro, de moto, perdão. Aí eu falei, eu acho que eu vou ter que encerrar. E aí foi uma decisão que eu tomei sozinho, ninguém me influenciou, nem minha esposa, nada, ninguém falou, para mesmo, não sei o que e tal, ou se não, continua e tal. Eu falei, não, eu vou parar. E eu parei num dia. No outro dia eu coloquei as coisas que tinha tudo de moto, coisas zero, que eu não tinha nem usado ainda, capacete, luva, bota, blusão, porque todo encontro você ia. Nos Estados Unidos, inclusive, era muito barato as coisas, a gente comprava para trazer, mas muita coisa. Eu coloquei em umas 4 malas grandes assim, ó, e a moto também, tudo, e levei para Goiânia, para uma loja de amigos lá, e deixei lá, e eles venderam e foram vendendo. Hoje ainda sei que tem coisa para vender e que eu nem falo assim, nem tenho contato com eles tão frequente, e que tem coisa lá ainda e virei a página. Aí você me pergunta, falei, você sente falta? Eu sou apaixonado, mas eu não sinto falta. Eu virei uma página que Deus me abençoou de nunca ter tido um acidente, nunca ter tido nada grave, porque também é o que a gente estava brincando aqui no começo, mas você ter um acidente novo é uma coisa, a recuperação é outra coisa, e tá, é muito mais rápido, mais fácil. Agora, as coisas são mais complicadas, e o acidente, não tem hora para acontecer, né? Inclusive, um pouco antes da gente parar, a gente estava indo para Araxá, no encontro, estava indo com as esposas, nós estávamos 3, e um grande amigo teve um acidente, ele estava com a esposa, e um acidente feio. Ele, graças a Deus, não teve, ele teve fraturas e tal, mas não morreu, não correu risco de vida, de morte, nem ele, nem a esposa. Foi um livramento de Deus mesmo. Mas o carro que ele bateu, ele arrancou a roda do carro, arrancou a porta do carro, deu PT no carro e na moto. Foi uma coisa... ele continua andando de moto, tá? Ele deu uma parada, agora ele começou de noo. Foi um cachorro. Foi desviado um cachorro. Eu pensei que o cachorro era o motorista do carro. Não! O motorista do carro talvez fosse o burro, mas... mas assim, não tem hora, uma estrada normal, limpa, não tinha nada, não tinha nem movimento direito. Exatamente na hora que um cachorro atravessou a frente dele, ele desviou e tinha um carro vindo. E ele bateu no carro. Então eu agradeço a Deus até hoje, porque ele me deu todos os livramentos aí, nós não tivemos nada. E estou muito feliz agora de poder continuar viajando e com a esposa do lado, de poder conversar, trocar uma ideia, ouvir uma música e tal. Porque normalmente nas viagens de moto ela dormia, né? Batia o capacete assim no meu na frente. Aí você já sabia. Dormindo, né? Mas me conta, e aí ela traz a carroceria da caminhonete cheia ou ela vem mais... Melhorou bastante. Ô Weber, mas você gosta muito de carros, existe um grupo que você sempre participou, de primos seus, que infelizmente não estão aqui para contar a história com a gente, prove a Deus levá-los, mas você sempre foi um entendedor, não é um usuário comum,
Sim, e a característica daquele veículo? Sim, esse aí é o lançamento, o motor é tal, o câmbio é tal, ele tem tanto de roda, ele é isso, aquilo, papapá. Essa paixão sua, que é muito forte, ela te levou a ter alguns carros, e hoje você continua tendo carros, eu brinco, colecionador e tudo, mas realmente você é. E eu queria te perguntar quais os carros que mais te dão saudade, ou que você ainda tem e que gosta de andar, e quais os carros que você fala assim, não precisa citar a marca aí nesse caso, tá? Quais os carros que você fala assim, não, eu tive um carro com as características assim, que esse eu acho bom, que no Brasil não dá mais. Tipo assim, eu tive um... Vou te dar o exemplo. Fala, dá o exemplo. Bom, a gente é apaixonado desde criança, então você idealiza algumas coisas, né? E você vai caminhando na vida, e você vai pensando e tal. E tem muitos carros que eu acho bonito, muitos carros que eu gostaria de ter, muitos carros que eu não tenho o prazer de... Não quero ter. Acho bonito, mas não quero. Acho bonito, mas não quero. E um deles, que foi aquele carro, né? Aquele Charme e tal, eu não tenho como não falar. Eu comprei uma Mercedes conversível, uma C300, espetacular. Linda, 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 assim, apaixonante. Conversível e tal, não sei o quê. Comprei em Belo Horizonte, o carro foi seminovo, estava com 1.700 quilômetros, se eu não me recordo e tal. Comprei numa loja em Belo Horizonte. E, cara, mandou o carro aqui para mim, coisa linda, linda, linda. E andei no carro. Gostei. Mas a paixão foi embora rápido. É mesmo? É mesmo. Primeiro porque é o seguinte, é igual um rapaz que foi um vendedor que foi me vender uma caminhonete uma vez e era a única caminhonete na época que tinha teto solar. E eu só para brincar com ele, porque ele pôs muita vantagem em cima desse teto solar, eu falei, o teto solar é bom, né? Quando tá sol, quente e tal, e você abre o teto solar. Aí ele falou, não, aí você tem que ligar o ar-condicionado do carro. Falei, então quando tá chovendo, você... Não, porque aí vai molhar. Aí, quando você tá na terra, então, na poeira. Ele falou, não, aí tem que fechar essa teta poeira no carro. Eu falei, então acho que na verdade o teto solar não tem muita serventia não, né? Então essa vantagem não adianta você colocar ela no negócio, porque ela não... Bom, é uma brincadeira. Mas o carro conversível, acho que talvez por ser uma Mercedes, né? Minha esposa falou, eu não ando nesse carro. Eu falei, escuta, mas é um prazer e tal. Não, porque eu não gosto. Ela é muito na dela, não gosta muito de aparecer, não gosta... Eu também não, mas é um carro de você chegar no boteco e fazer a festa com a galera, né? Como eu não sou frequentador assíduo dos botecos, então o prazer era só andar mesmo, passear na cidade e tal, alguma coisa assim. Mas um carro muito baixo, muito limitado. E eu sempre gostei de carros, e porque é o meu jeito de ser, né? Então, que o nosso amigo do trânsito não nos ouça, mas eu tô subindo a Avenida Brasil e fechou, bloqueou por algum motivo, um acidente. Eu vou atravessar o canteiro, eu vou para o outro lado, vou caçar meu rumo. Eu não gosto de ficar preso, limitado a alguma coisa. Então, o carro mais alto, uma caminhonete, um SUV e tal, ele te dá essas opções e essas possibilidades. Então, eu sempre gostei mais dos carros mais altos. Então, já tive carro de todo tamanho, de todo jeito, mas o carro que é um pouco mais alto, ele para mim, ele me dá mais prazer e mais a sensação de liberdade. Porque eu sei que se eu precisar, e como eu já precisei algumas vezes, eu infelizmente tenho que falar, né? Mas eu não sou muito 100% certinho. Eu subo no meio-fio, eu faço uma volta ali e tal. Então, ele te dá essa liberdade sem te limitar e sem estragar, né? Porque essas brincadeiras também podem custar caro. Entendi. Bom, todo mundo sabe que eu tenho um conversível, ele deve estar falando isso para mim, né? Mas deixa ele com a ideia dele, porque eu gosto, eu ando com a capota abaixada o tempo todo, e aí eu vou te cutucar na moto. Como é que você fazia para andar no sol?
Como é que você fazia para andar na chuva? O sol não era o problema, a chuva que era, viu? Aí chega no lugar transpirando, suado. Eu vou no meu conversível com a capota riada, com o ar-condicionado ligado, não tem problema nenhum. E é por isso que os carros tem todo tipo de carro. Tem carro grande, pequeno, baixo, alto, conversível, com teto fechado e para satisfazer todo mundo. Graças a Deus a gente não tem o mesmo gosto. Todo mundo não gosta das mesmas coisas, né? Então, claro, uns têm bom gosto como eu e tem você. Bom, eu entendi. Mas vamos lá. Eu queria eu vou voltar na minha pergunta, que você não me respondeu. Vamos lá. Porque eu não sei se você ainda tem, mas eu queria ouvir muito sobre um Opala. Rapaz, tem. Você ainda tem ele? Tem. Na verdade, esse carro, a história desse carro é o seguinte, esse carro veio para o Zé Abdala, da CCA, ele era o diretor-presidente da CCA, que era a Companhia Comercial de Automóveis, a Chevrolet de Anápolis, durante muitos anos, os novos não vão nem lembrar disso. Não, uma empresa, aliás, recordista de vendas de caminhonetes no Brasil. No Brasil. Meu pai trabalhou nessa empresa e aposentou lá, né? E eu fui com meu pai com algumas caminhonetes na época, algumas D20. Meu pai foi pioneiro em levar essas caminhonetes para serem vendidas em Imperatriz, no Maranhão, em Marabá, no Pará, né? No ano de 74, 75, 76. Acho que ele trabalhou nisso aí até 80, que ele fazia essas viagens lá e depois não foi mais. E era espetacular. Então, esse Opala veio para o José Abdala, da diretoria da General Motors, placa de São Caetano do Sul. E meu pai apaixonou no carro. E eu quero o carro, eu quero o carro e tal. E o Zé Abdala cedeu o carro pro meu pai. Pai. Que ano que ele é? 79. Ele é um Opala Commodore 79, ainda não tinha o diplomata. Ele foi o antecessor do diplomata. Mas o carro tinha o luxo do diplomata. E naquele tempo era uma loucura, porque o carro era automático. Ele era automático, câmbio de 3 marchas embaixo, porque os Opalas o câmbio era 3 marchas em cima, ou no assoalho, 4 marchas. Era primeira, segunda, terceira e engripou. Primeira... Eu sei como é que é. Eu tive um mesmo da dele, C10. Mas meu pai ficou pouco tempo com esse carro, porque meu tio Leon, apaixonou no carro e ficou em cima do meu pai. Vicente, me vende. Meu pai ficou com esse carro 2 meses, 3 meses, e vendeu o carro pro meu tio Leon, e o tio Leon nunca mais vendeu o carro. O tio Leon ficou com o carro, eu não lembro mais, eu sou muito ruim de datas, mas ficou com o carro muitos anos, ele faleceu. E o filho mais velho, que era o Luiz Carlos, o Cal, também apaixonado nos carros, ficou com esse carro. Infelizmente, o Cal faleceu e o Ilion ficou com o carro. E o Cal, só que o Cal andava no carro, o Cal cuidava mais do carro. O Ilion não gostava muito de carro antigo, mas o Ilion ficou com o carro e cuidou do carro um tempo. E o Ilion, infelizmente, faleceu. E esse carro, hoje, ele está com o Ilion Neto, que é meu sobrinho. E ele ficou comigo na loja lá há muitos anos. Então, eu andava, eu funcionava, eu dava partida. Mas aí, nós tivemos nós terceirizamos o serviço da loja, né? Ou seja, alugamos para outra pessoa. E tive que tirar o carro. E ele tirou o carro e guardou numa garagem, num prédio, onde eles têm um prédio aqui de apartamentos. Então, ele guardou esse carro lá. E já tem mais ou menos uns 3 anos ou mais, eu não sei o paradeiro do carro, não sei o destino, mas eu sei que ele existe, porque o Leoneto me falou que ele nunca iria vender o carro. Então esse carro existe, um carro lindo, um teto de vinil, que na época tinha, né? Teto uma de vinil, cor então. Completamente diferente. Exatamente, era um dourado palha, Dourado palha, metálico, e um carro 6 cilindros, motor 400, a gasolina, e um carro espetacular. Já tive várias pessoas que me procuraram até hoje para perguntar desse carro, querendo comprar o carro de qualquer jeito. Eu tive o prazer de ir com o Cal em Brasília uma vez. Não sei se a gente foi encontrar um amigo e tal, e eu fui com ele nesse carro. E ele fazendo gracinha, né? Nas curvas. Olha, eu vou contar. Ainda bem que nós voltamos. Mas um belo carro. Então, esse é um carro que deixou saudades em muita gente, pelo jeito. Ele está na família. Muito, né? Da família. Continua na família. Exatamente. E você tem também um Fusca.
Tenho. Você gosta de Fusca? Eu sou apaixonado em Fusca, talvez desde menino, né? Eu já gostava, meu pai teve vários Fusca, e o Fusca foi o meu primeiro carro. E é aquela paixão, né? Você fica com aquela, eu queria ter esse carro, eu queria ter esse carro. E eu tive 3 Fuscas, na verdade. Eu tive um primeiro que eu comprei numa loja de veículos de coleção em Itápolis, São Paulo, interior de São Paulo. E ele entregou aqui, junto com esse Fusca, eu comprei uma Cherokee também, em 2003, de um dono só, coisa mais linda, uma Grand Cherokee Limit, 8 cilindros, completona e tal. Tô com ela até hoje. Esse outro Fusca eu coloquei na NASA, o pessoal da NASA, sem dó, e vendeu. Eles são comerciantes, né? São. Não é diferente a visão, né? E depois eu comprei um branquinho, que eu fiz esse carrinho e tal, não sei o que, e também estava na loja lá, e apareceu um rapaz e, não, vou lá, é meu e tal, e vendi. Mas eu tenho um, e esse eu não vendo, e esse está comigo, e eu ando nele 2, 3, 4 vezes por semana. Eu faço questão de andar, vou lá em Abadiânia, volto. Inclusive eu sempre falo brincando, mas é um carro de oração. Porque eu gosto de andar nele orando, né? Mas conversando com Deus. Você fica orando para Deus te trazer de volta nele. Olha, nunca me deixou na mão. Espetacular. Foi a última série, né? Porque o Fusca ele foi até o ano de 86, que foi última série, né? Aí ele ficou sem ser fabricado até o ano de 93, se eu não me engano, 92. Veio o Fusca Itamar. Depois o governo Itamar entrou e ele foi fabricado por 4 anos. 93, 94, 95 e 96, quando definitivamente ele foi aposentado, foi tirado de linha. E eu tenho um 96, que foi o último, né? Conhecido como Itamar, 1600. Ele é todo diferente, ele tem o painelzinho com fundo branco, ele tem, os bancos são de tecido, era banco do Gol na época, a porta tem forração de tecido, ele tem relógio quartzo, mas todo original, não coloquei nada, não mexi nada, então o carro era super diferente, né? Muito bom. Interessante, mas então você está com a Cherokee ainda? Eu achei que essa Cherokee tinha ido. Estou com a Cherokee, é uma coisa espetacular, eu nunca sentei num banco tão confortável quanto essa Cherokee. Eu costumo brincar que é uma poltrona, né? É uma poltrona. Bom, Weber, nós estamos caminhando para o final, infelizmente, porque eu acho que o nosso papo aqui, se até BO não tivesse adiantado o relógio, eu acho que nós iríamos aí até 11h30, meia-noite, sem repetir assunto, porque a experiência dele e a experiência de vida, né, que eu estou falando, que ele tem, e a paixão dele por veículos, por motos, é aquilo que você falou, né? Paixão por motor e companhia, o que vier. Motor e companhia. Boas companhias. Sempre tive muito boas companhias com motor, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu quero agradecer muito, quero dizer que é um prazer, eu tenho convicção que esse bate-papo aqui vai agregar muito, vai divertir muito os nossos ouvintes, os nossos assinantes até, porque, afinal de contas, eu não sei se eu te disse, mas nós passamos também na Claro Net TV, canal 526, e você vai estar presente em 50 mil lares que tem assinatura. Isso é uma honra muito grande. Então a gente pode falar os nossos telespectadores. Nós estamos na telona e estamos na telinha, não tem problema nenhum. Aí o YouTube fica guardado lá nossos programas, né? Mas eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. E eu recebi, você viu que eu fui buscar o celular, eu recebi um monte de perguntas a respeito da minha camiseta. Você gostou? Gostei demais. Eu fui lá na Santa Mônica. Raramente as pessoas gostam de coisa. Eu amo esse tipo de camiseta temática, né? Eu também. E você também, né? Tem camiseta de todos os encontros. Imagino. Não, a Fórmula 1 a gente compra tudo. Aí foi a Fórmula 1, você compra tudo. Você vai com a mala vazia e volta com a mala cheia. Eu não sou muito usuário de boné, mas eu tenho boné de tudo quanto é. Da Fórmula 1, então. São todos, né? Mas aí eu quero até pedir desculpa para o Ed, que é o meu amigo proprietário lá da empresa onde eu compro essas camisetas, é a Santa Mônica Easy Ride.
você subindo, eu vou explicar porque eu não sei endereço, eu não tenho endereço eletrônico para dar para vocês, mas eu vou fazer uma propaganda para ele aqui, para ele não ficar bravo comigo na próxima vez. Você subindo ali a Brasil, sim, naquele mesmo terreno da rodoviária, sei. a hora que você pega a direita para fazer o contorno da rotatória, do lado direito está lá Santa Mônica Easy Ride. Vale para quem gosta de moto, então, você precisa ver o tanto de coisa que tem lá. Mas eu não vou fazer comentário. Aqui, ó. Foi lá, tá? Já que vocês estão me perguntando aqui, estou avisando para vocês que foi lá. Bonita camiseta. Bonita camiseta, né? Vale a pena. Muito obrigado. Obrigado aos amigos do Motoricia que nos seguiram até aqui. Vamos relembrar, dia 7, às 10 da manhã, lá na Auto Oeste. Nós estaremos, o Motoricia estará acompanhando o lançamento da Ducato e também da linha Professional. Vocês vão poder ver toda a linha lá e fazer negócio, porque vai ter rodada de negócio, tem mesas preparadas para isso. Você que é pequeno produtor, você que é pequeno empresário, você que tem... Eu brinco até, feirante. Por que eu brinco? Porque o feirante comprava muita Kombi, lembra? Exatamente. A Volkswagen fazia a Kombi e o feirante comprava todo o estoque de Kombi. E transporte escolar. Não é? Transporte escolar. Então você tem várias opções para isso. E vai lá, vai acompanhar conosco. Semana que vem a gente lembra mais disso, né, madame? É isso aí, a chefe aqui está puxando a orelha falando isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.